Muito bem, boa tarde, pessoal, ou boa noite, ou bom dia, não sei a hora que vai ser apresentado essa conversa. Meu nome é Maurício, eu sou médico, né, sou especialista em medicina legal e nefrologia, aposentei recentemente e do ML e vamos já bater um papo aqui sobre toxicologia forense. Então, esse Maciel Orfila é um médico espanhol, é considerado o iniciante, né, o grande precursor, o grande estudioso, é o pai da toxicologia forense, da toxicologia, Maciel Orfila. Ele nasceu na Espanha, mas faleceu na França. Então, a finalidade. Então, nós temos aqui diagnóstico de situações clínicas de interesse criminal, por exemplo, o cara embriagado dirigindo, né? Então, é crime dirigir embriagado, então você fazer a alcoolemia desse indivíduo, dosar o álcool na corrente sanguínea, tem interesse, né? Um dos exemplos. Um indivíduo que comete algum homicídio, algum furto, algum roubo, sob a influência de drogas psicotrópicas, como cocaína. Então, para comprovar que ele estava sob a influência daquele tóxico, você pode também dosar, se ele permitir, né? Tanto o da alcoolemia também tem que permitir você dosar sangue para você pesquisar essas substâncias. Assim como comprovar estado sob a influência de substância tóxica e detectar consumo de drogas ilícitas. Você pode ser no ser humano vivo, pode ser também no cadáver. Beleza? Então, os principais tóxicos que nós temos, os tóxicos orgânicos, né, são principalmente aqueles de origem comercial, são sintéticos, né? Aqui no nosso meio rural, é muito comum o autoextermínio com o uso dessas chamados de defensivos agrícolas, organofosforados, né? Nós temos também algumas intoxicações domiciliares por raticidas, né? Venenos são anticoagulantes, né? Que para matar rato, né? Então, isso são os considerados tóxicos orgânicos, né? Metais pesados, aquilo que está lá na cadeia periódica, né? Entre o cobre e o chumbo, né? Naquelas dosagens do peso deles, e são muitas vezes, por exemplo, eles são utilizados para intoxicações crônicas, porque eles possuem a capacidade de não é expulso do organismo, ele vai se depositando, né? Então você pode um indivíduo querer matar o outro, uma intoxicação crônica por arsênio, você vai botando arsênio um pouquinho na comida do indivíduo, né? Nós temos aí intoxicação crônica por chumbo, principalmente esses projetis de arma de fogo, que ficam em grande massa muscular, como na coxa, panturrilha, anos a fio, né? É uma liga metálica, um dos principais metais dessa liga metálica é o chumbo. Então, isso é uma substância neurotóxica, né? É o pessoal que usa garimpo, né? Para separar, purificar o ouro, usa muito mercúrio, eles acabam contaminando o meio ambiente. Esse é um metal pesado que também pode acometer o organismo humano, principalmente rim, né? E por aí vai, tá certo? E alcaloides são compostos nitrogenados, substâncias alcalinas, né? Que existem os opiáceos, por exemplo, da onde você tira a morfina, né, lá da planta da papoula, né? Nós temos a cocaína, a atropina e a cicutina, né? Foi o que, se vocês lerem história, né? Foi o que suspeita de que Sócrates se suicidou, né? Da cicula, a planta, e se envenenou com cicutina. Tem a estricnina, também é um alcaloide. Isso pode haver intoxicação por indústria ou familiar, ou então até óbito, né? Homicídio com o uso de estricnina.
Esses são os principais tóxicos. Amostras mais usadas, nós temos o conteúdo gástrico, as amostras mais usadas, depois vão ter outros, né? Mas vou mostrar para vocês. A urina, nós temos o sangue, né? Principalmente uma análise quantitativa, porque você sabe que a análise, a pesquisa desses tóxicos, muito deles você não consegue quantificá-los, e sim qualificá-los, ou seja, você está lá, o indivíduo usou cocaína, mas você não sabe a quantidade que ele usou. Você sabe que a cocaína, normalmente, você não encontra isso no corpo humano, né? Então, você sabe que ele usou, mas não quantificar. Então, sim, a qualidade dele, né? Nós temos fígado, vesícula biliar, né? A bile, você tira a vesícula biliar toda, o cérebro, o rins. Isso aqui é a quantidade, mais ou menos, que você deve colher para o exame toxicológico. Tá? O conteúdo gástrico, muitas vezes, lógico, gente, você pode pegar o vômito, né, o indivíduo vivo, você pode aspirar no indivíduo vivo, e se for no indivíduo já falecido, você pode fazer uma ligadura na cárdia e uma ligadura já lá logo após o piloro, e você mandar todo o estômago para análise, para estudo toxicológico, né? Então vai o conteúdo gástrico junto, ou então você pode abrir com cuidado e tirar o conteúdo gástrico. Metais pesados, como eu disse, que ele é mais de depósito, né? Um depósito crônico. Essas são principalmente aonde ele vai se depositando, ele se deposita no organismo todo, mas até no indivíduo já esqueletizado, um dos últimos tecidos a desaparecer, você tem unha, você tem osso, unha e cabelo, né? Então você pode pesquisar nessas amostras, o cabelo, a Carolina que tem o cabelo comprido, né? Você pode começar pesquisando pelo fim. Quanto mais a ponta você pegar a ponta do cabelo, é mais crônico, ou seja, mais antigo é essa intoxicação. Conteúdo gástrico, de preferência, se você aspira passar uma sonda nasogástrica, os primeiros 500 ml, você pode usar o vômito, e de preferência dentro das primeiras 5 a 6 horas de ingestão daquele tóxico, né? Você passou disso, já houve nessa hora, até 6 horas já teve um razoável esvaziamento gástrico. Depois disso, a dificuldade de você encontrar o tóxico vai ser muito grande. E o resultado quantitativo do conteúdo não representa o grau de intoxicação, porque muitas dessas doses já podem ter sido, muito dessa quantidade pode ter sido absorvido, né? Então, você vai ter mais o resultado qualitativo. Beleza? Lógico, gente, você vai fazer isso, né? Eu já peguei muitas vezes, passei na UTI, paciente com intoxicação por organo fosforado. Você não vai ficar colhendo esse material para fazer exame toxicológico, é só quando tiver algum interesse criminal, né? O diagnóstico aí, a família fala para você, ou a vítima está viva, se ela estiver consciente, ela fala para você, e com a clínica, né, te sugere o que você deve fazer, é provável grupo, né, desses organofosforados que ela usou, e você vai se tratar. No caso aí, organofosforado, ele é uma substância que ele inibe a ação da anticolinesterase, e o tratamento disso é atropina, porque o paciente ele tem uma intoxicação, né, intoxicação por acetilcolina. E o tratamento é você intoxicá-lo por atropina. Então, muitas vezes você vai fazer o diagnóstico clínico, né? E a família vai te informar, você não vai ficar pesquisando isso na UTI para tratar o paciente vai morrer antes de chegar a esse resultado. E você não tem nem onde fazer isso. Isso aqui eu estou falando onde tem interesse criminal, no caso aí da IML. Tá? Sangue. É um tecido mais útil que existe, né? Principalmente, como eu já falei, na análise quantitativa.
né? Lógico, guardando as devidas proporções, você já tem que estar, conforme for o tempo que foi administrado esse tóxico, ele já deve ter sido parte também metabolizado, tá? Embora os tóxicos orgânicos, né, aqueles sintéticos, alcancem concentrações baixas, tá? Usados especialmente para ácidos e neutros, que alcançam concentrações mais elevadas, tá? E gases e substâncias voláteis, por exemplo, monóxido de carbono. Não sei se vocês estão antenados, viram um casal faleceu no Rio de Janeiro anteontem, no Leblon, na zona sul do Rio. Tinha gás, o gás era encanado e o aquecedor da água do chuveiro era a gás. O casal foi encontrado, os amigos, a porta do apartamento era uma porta com senha eletrônica, né? E tinha um amigo que tinha a senha eletrônica, ele entrou em contato com o rapaz não respondeu, esperou, mais de 12 horas, nada. Ele tinha a senha, foi lá, entrou no apartamento, estava o casal no banheiro, o chuveiro ligado e os dois já mortos. Então, provavelmente intoxicação por monóxido de carbono. Beleza? Então, você dosar isso no sangue, você vai fazer o diagnóstico. Urina. Pode chegar até 100 vezes maior no sangue, né? Porque muitas vezes o tóxico pode ser eliminado intacto pela urina, tá? E muitas vezes metabólico, por exemplo, quem se liga em esporte, né? Esses exames que existem de toxicológico, só no esporte, vai ter Olimpíada agora, né? Eles procuram mais o metabólico, não o tóxico inteiro, esses hormônios, testosterona, hormônios anabolizantes similares, né? Eles procuram o que? O metabólico. Então, o jogador de futebol foi escolhido para exame toxicológico, o que ele faz é fazer xixi no potinho e vai ser analisado, obviamente, o metabólico dessas substâncias, que muitos levam muitas semanas para serem eliminados, né? Humor vítreo é fácil acessibilidade, você não vai fazer isso no vivo, né, gente? Você não vai sair furando o olho dos outros para tirar humor aquoso, vai deixar o cara cego. Então, isso aqui é no cadáver, cerca de 2 ml. Então, na dosagem alcoólica, você pode fazer humor vítreo. Nunca vi ninguém pedir, ninguém faz, mas enfim, pode fazer, tá? Não é o mais comum pedir, não. Então, você vê o corpo em decomposição, sangue você já não tem mais, né? Mas o fígado você pode ter lá, parte do fígado, lógico, em decomposição, mas se não tiver nada, você pode se utilizar dele, tá? Cérebro, substâncias solventes, né? Tolueno, clorofone, substâncias que são utilizadas como solvente, você pode utilizar. Lógico, gente, estou falando isso aqui no cadáver, né? Por favor, vocês não saem daí fazendo biópsia de cérebro para dosar. Perfeito? Lógico, isso aqui é muito difícil, né? Porque o cérebro é o primeiro órgão, quem foi no ML já viu, quando há decomposição, o cérebro é um dos primeiros órgãos a não existir, né? Ele fica praticamente liquefeito. Então, o cadáver é fresco, né? O rim, a mesma coisa, depósito de metais pesados. Pensando já que se tiver em decomposição, você vai se valer de pelo, osso ou unha, né? Para pesquisar metais pesados, intoxicação por metais pesados. Não sei, teve um caso aqui no Mato Grosso, aí no Nortão, né? Que a menina, né? A mãe faleceu e a mãe tinha um seguro, ou tinha uma herança, não sei, não era pouca coisa, não. Aí a menina, a mulher que casou, a madrasta dela, que tornou a casar com o pai, o que ela fez? Ela matou a menina e intoxicou a menina, não sei qual substância foi, porque a herança
da, da mãe foi para a menina. E eles eram apenas os gestores desse dinheiro, o pai e a mãe. Ela matou a menina e foi provado que foi intoxicação. E agora eles é, exumaram o avô, porque o avô morreu uns 3, 4 anos atrás, o avô da menina, nas mesmas circunstâncias, a menina passou mal, ela vivia passando mal, náusea, vômito, indisposição, ia várias vezes no pronto-socorro até que veio a falecer. E o avô foi as mesmas circunstâncias. Então, falou, será que ela envenenou também o avô da criança e agora a menina? Né? Então, para não ficar ninguém na linha de sucessão para receber esse dinheiro da mãe, aí fizeram a exumação do avô, ele não tinha nenhuma intoxicação, nada. Lógico, o avô morreu faz tempo, 5, 6 anos atrás, né? Então, eu não esqueci qual foi a substância, não sei se foi um metal pesado ou se foi cumarim, com veneno de rato, eu não sei, tá? O que foi? A bile, você leva a vesícula biliar toda, né? Eliminados pela vesícula biliar como opiáceos, né? Aqui é difícil ter isso, né? A morfina isso é muito em países ricos, né? Porque custa caro. Aqui usa crack, que é uma droga barata, né? Então, opiáceo aqui, heroína, é muito difícil aqui no Brasil. Então, úteis também em corpo de decomposição, se você não tiver mais a parte sólida, né? O líquido, o humor vítreo, o líquido cefalorraquidiano, lógico, substâncias que alcançam o sistema nervoso central. O pelo, como eu já falei aí, metais pesados, mas cocaína você também pode achar no pelo. Amostras de maior interesse, drogas ilícitas, né? No caso aí nosso aqui a cocaína e o tetraidrocannabinol, que é o derivado da maconha, né? Tem o sangue, urina, fígado, já falei, pelos. Se você tiver a substância suspeita no local onde há um óbito, né? Tem um copo sujo, tem uma seringa, tem pratos descartáveis, tem garfo. Então, tudo isso tem medicamentos, tem caixas, tem aqueles invólucros, faltando 10, 20 comprimidos, tudo aquilo você tem que levar, tá certo? Nós aqui não fazemos a perinecroscopia, mas aí a perícia criminal, eles vão procurar isso e vão levar toda essa seringa, copo, que tiver substância suspeita, né? O álcool etílico é muito comum, essa alcoolemia hoje tem que ser zero, né? Acidente de trânsito no Brasil, o álcool está sempre envolvido em cerca de 50%. Solventes orgânicos, tá? Lógico, se estiver no local da morte suspeita, você vai levar junto, tá? E medicamentos, lógico, se tiver o medicamento no local do óbito, você leva também, tá? Pesticidas, né? Que vulgos defensivos agrícolas, né? Os agricultores chamam de defensivos agrícolas. Na verdade, são substâncias tóxicas, né? Então, você tem o sangue, conteúdo gástrico. Aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, que é a região rural, né? Em que pese a venda, por exemplo, desses carbamatos, esses organofosforados, hoje está bem mais restritiva, né? Mas sempre o sitiante tem acesso a isso. Você vai lá no paiol, tem lá não estou fazendo propaganda, um furadã, aí um restinho, aí quer se matar, o cara tem acesso a isso, né? Veneno de rato, todo meio rural tem muito rato, né? Ele compra e pensa em se matar, que a morte em regra por hemorragia digestiva, tá? Lógico, eu já fiz necrópsia disso, não vou ficar pedindo exame toxicológico, né? A mulher não tem o homem, a mulher não tem antepassados de nada, de nenhuma úlcera, e você vê lá na necrópsia um sangramento ativo não, já aconteceu, a pessoa está em óbito, né? Em lençol,
tá? Não tem nenhuma lesão de grandes vasos, nada, não tem nenhuma úlcera, e a história de que foi encontrado com ela vários frascos e aqueles plásticozinhos desses raticidas, né? Metais pesados, está aqui, se você tiver suspeita, você leva essa substância junto, né? Eu nunca fiz necróbio, já fiz de pesticida e já fiz isso aqui também. Lá no Rio de Janeiro, fiz, não sei se eles escolheram sangue para dosar monóxido de carbono, né? Eu já fiz aqui, porque eu junto o nosso laudo, a aparência do cadáver, né? Quem vê a aparência, não sei se vocês já viram, a aparência de um cadáver que o indivíduo faleceu devido à intoxicação por monóxido de carbono é característico, né? Inconfundível, né? E mais o que a perícia criminal encontrou no local do óbito do indivíduo, né? Conservação, como conservar isso, né? As amostras líquidas e as amostras sólidas, né? Então, líquidas, está aqui na pesquisa de substâncias voláteis, os frascos devem ser totalmente preenchidos, evitar a formação de coluna de ar, ou seja, você deve, se você tem 50 ml de urina, 70 ml de urina, você vai procurar um frasco adequado para aquilo. Você não vai botar 50 ml de urina num frasco que cabe 1 litro, vai ficar cheio de ar. Então, de preferência, evitando a presença de câmara de ar e hermeticamente fechados. Tá? Então, em regra, a vesícula biliar você vai botar num frasco que caiba a vesícula biliar por inteiro e que não fique sobrando muito espaço. Tá? Assim como as amostras sólidas, né? E aqui sempre chamar atenção, nunca pensar, isso aqui usa-se formal para conservar o órgão sólido para estudo anatopatológico. Para intoxicação, você usou formal, você perdeu a amostra, tá? O máximo que você pode usar em amostras líquidas, né? Você pode usar um anticoagulante, como EDTA, como heparina, tá? Ou algum conservante para evitar que as hemácias se rompam, mas nunca usar formol, tá? Então, de boca larga, o frasco e de tamanho adequado. Nunca um frasco muito pequeno, nem muito grande. Não deve conter conservante que possa interferir em nada, fora o sangue, quando você fluoreto de sódio, para você impedir a glicólise, né? Impedindo assim o rompimento das hemácias, e o anticoagulante, PDTA ou heparina. Temperatura, você vai ler a maioria assim, para você não errar, o ideal é você congelar a amostra, tá? Mas se você vai ser usado amanhã, você pode botar na porta da geladeira, que está ali entre 4 e 8 graus, tá? Mas se for analisado semana que vem, você congela, e o ideal, se fosse a longo tempo, só mês que vem, é liofilizar essa amostra, mas isso, se você congelar, está muito bom, tá certo? O erro seu será nenhum, tá? Você congelar e quando você transportar, você tem que, lógico, manter essa. Aqui não é feito em Cuiabá, então é numa caixa de isopor com gelo dentro, né? E se está congelado, daí em 2 horas, 3 horas de viagem, não vai perder essa amostra. A documentação e transporte, um recipiente adequado, já falei, de preferência novo, nunca usar. Aí, pessoal, chegar no serviço, o que vocês, tampa de frasco de margarina, acabou isso, vamos lavar direitinho e vamos usar. Não, é sempre frascos novos. Mesmo que você lave bem lavado, você pode ter resquício do que aquele frasco ocupou aquele material. Então, não, nunca. Sempre frasco novos, hermeticamente fechado, etiquetar com a identificação do nome do doador, ou seja, a vítima, né? Nome de quem colheu a amostra, tem que olhar a data, a hora da colheita, a procedência, da onde que você tirou esse sangue, o número do laudo, um sumário do caso, e o exame solicitado. Se você
está pedindo, eu quero que investigue presença de estricnina. Escreva isso, tá? Você escreve lá, não, tóxico desconhecido, aí eles vão fazer todo aquele painel do que eles dispõem lá no serviço, né? Então, mas se você quer dosar mercúrio, se você quer dosar chumbo, você escreva isso, tá? Então, caso possível, o exame solicitado é o tóxico suspeito a ser pesquisado. Lacrado, com envelope lacrado, numerado, de quem lacrou esse envelope, tá? Transporte protegido de trauma, não é botar dentro de uma caixa de isopor, tudo solto, né? Ele tem que estar fixado em alguma coisa, não pode ficar batendo para lá e para cá. E cada amostra, você tirou um rim, tirou um pedaço de rim, tirou do fígado e de cérebro, não pode botar tudo junto no mesmo frasco. Cada frasco, cada amostra no frasco, direitinho, fechado, identificado, envelopado, tudo que você pediu, para cada amostra você vai fazer tudo de novo. Beleza? O que pode ser os contaminantes que podem ocorrer, né? Durante a decomposição cadavérica, você vê, existe a descarbonização de aminoácidos, isso pode comprometer, aparecer em feniletilamina, pode aparecer em tecidos, né? Líquidos também, em sódio, né? E podendo confundir com metanfetamina, então você tem que informar que o corpo está em decomposição, tá? Outra coisa, substâncias do frascos, como fitalatos, PVC, que é feito plástico, isso pode contaminar a amostra? Pode. E quem está fazendo o exame sabe disso, tá? Então pode ter contaminado, porque aquilo ali não é inerte, né? Tá certo? Então, a gente, no que a gente come aí, a gente está comendo um pouquinho de PVC, em fitalatos? Pode ser carcinogênico? Pode, mas a quantidade é tão mínima, né, gente? Então, por isso que é evitar comer muito processado, muito embutido, muita coisa industrializada, comer mais comidas saudáveis, né? Você vai deixar de comer isso aí? Não, né? Mas vocês aí, daqui a pouco, 7 horas, o miojo vai... Já descongelaram o miojo? Já, né? Alguns já descongelaram. Então, fazer o quê? Para você ver, isso aqui é tão. A gente pensa que é brincadeira, né? Mas semana retrasada eu estava lendo, cerca de 47 milhões de americanos, 47 milhões de americanos, nem tem fogão em casa, porque o cara só come comida processada, ele só tem acesso à comida processada, por conta até do custo, tá? Porque aonde tem comida fresca, você comprar um legumes, comprar uma carne sem estar processada fresca, é longe da casa dele, ele não tem como ir lá. Então ele compra na vendinha do bairro. A gente tem noção, os Estados Unidos é uma potência, é o país mais rico do mundo. Só que eu não sei se vocês sabem, tem 40 milhões de americanos vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, que não tem literalmente onde cair duro, cair morto. E essas pessoas têm acesso a esse tipo de comida, só comem processado, processado, processado. E eles estão contaminados com isso aqui? Estão. Então, por isso que a gente, para chegar aos 100 anos, tem que... Vamos comer isso? Tudo bem, vamos comer. Quem nunca tomou uma Coca-Cola? Mas só isso? Não, né? Luz, substâncias lábeis, amostra de urina e soluções alcalóides, porão do CT, que eles podem você perder, por exemplo, sangue, você dosar o álcool, né? Você deixa num recipiente que tem uma coluna de ar. Parte daquele álcool, o álcool é volátil, né? Não sei se vocês já assistiram Necrópsia, o indivíduo alcoolizado, que a gente sabe que morreu alcoolizado, quando a gente abre lá, você sente o cheiro do álcool. Esse cara estava alcoolizado, porque o álcool é volátil, né? Se tem uma coluna de ar, parte daquele álcool que você dosaria no sangue já está naquela coluna, você dosou, vai dar menor. Origem das amostras, nós temos pessoas vivas, sem problema nenhum, e exumação, tá? No caso de esqueletização, você
pode levar o osso, o crânio, 5 ou 6 vértebras, uma tíbia, um fêmur, um osso ilíaco, pele, unha, pelo, né? Principalmente venenos minerais, principalmente metais pesados, né? Esterilização. Aí você, o cotonete, você tira um pedaço do revestimento interno da urna, né? Tá? Por dentro pode ter contaminação. Outra coisa, às vezes se o indivíduo foi submetido a alguma preservação do corpo, às vezes eu já fiz exumação assim, o corpo está mais ou menos preservado, dentro da urna tem que ter um frasco com a amostra do substância que foi utilizada para a conservação do cadáver. Então você usa lá, tem lá um frasco, em regra uma garrafa PET com a substância que em regra eles usam aqui é o formol, né? Então, se for fazer, eu fiz as exumações que eu fiz foram para pesquisar projetil de arma de fogo, né? Mas se fosse para exame toxicológico, como no caso dessa avô dessa criança, né? Que ele foi exumado para dosar, pesquisar substâncias tóxicas. Se ele fosse submetido a algum tratamento conservativo, deveria ter dentro do caixão uma amostra da substância utilizada, beleza? E a amostra de terra que cobre a urna, em cima ou embaixo, né? Você tirar uma amostra de uns 100 gramas de terra para você levar para o laboratório para saber se... Porque às vezes é o ambiente que está contaminado e isso acaba contaminando o cadáver e dá um falso positivo no seu exame, naquilo que você está pesquisando, tá? E no local do fato, os comprimidos, cartelas semi-vazias, né? Cápsula, frasco contendo líquidos, pequenos objetos que tiver lá, tá? Como o copo, como o prato, talheres. Amostra aderida a suportes móveis, né? Como um abajur, você tem que levar o conjunto, né? Às vezes você está no batente da porta, você tem que levar parte do batente. Você não vai levar o batente inteiro, né? Mas tem a perícia criminal cortar aquilo ali e levar o batente da porta, levando o conjunto, né? Para pesquisar voláteis, né? Por exemplo, quem entrou nesse apartamento, os meninos, né? O amigo dele, que logo depois eles chamaram a polícia, eles disseram que estava cheirando muito gás. Cheirando gás. Então, a perícia criminal tem alguns filtros que podem colher esse gás? Tem. Filtro contendo celulose ou PVC, ou seja, entra no ambiente com isso, o que está volátil ali vai se aderir a esse filtro de celulose. Ou então você pode usar frascos com líquidos adsorventes, você abre o frasco, esse substância volátil vai adentrar esse frasco e vai se fixar, ou tubos com carvão ativado, e você leva o carvão para o laboratório para pesquisar se realmente aquilo era o monóxido de carbono que estava lá. Tá? Então, tem como fazer isso? Tem em substâncias voláteis, no caso aqui tóxico, né? Estou dando esse exemplo atual de, acho que, salvo engano, segunda ou terça-feira que eles foram encontrados mortos. Interpretação do resultado. Então, você tem que ver o defeito, qual o método que foi utilizado para extrair aquela substância e para detecção. Então, nada é infalível nesse mundo, né? Então, você tem que ter isso em mente. Decomposição do tóxico durante o armazenamento, eliminação do tóxico pelo organismo do indivíduo antes da morte. Se o indivíduo estiver vivo, ele está vivo, ele pode eliminar, isso tem que estar na sua mente. E se o paciente, antes de falecer, foi submetido a tratamento médico, né? Por exemplo, se o organo fosforado, ele foi feita a atropina, e o paciente mesmo assim veio a falecer. Então, essa atropina, lógico que ela não vai agir diretamente sobre o organismo, ela age lá na placa onde a acetilcolina
ela bloqueando a acetilcolina, né? Então, você tem que saber que tipo de tratamento ela não tem nenhum efeito no organofosforado. O organofosforado vai ser eliminado normalmente. Então, você tem que saber que tipo de tratamento essa vítima foi submetida. Diferença nos valores, né? Isso aqui, concentrações tóxicas e letais nas amostras, você vai ver na literatura, vai ver as bibliografias, cada livro, cada autor fala um resultado, né? A referência das concentrações tóxicas e letais, para você saber isso, e redistribuição pós-morte do tóxico. Olha que interessante isso aqui. Eu extraí do livro do Calabuig, aqui, ó. Após a primeira fase, né, após 6 horas de morte, e a segunda fase após 19 horas de morte, de acordo com o local, tá? Tem a amitriptilina e nortriptilina, tá? Olha só aqui a diferença, tá? Tem alguns locais que não tem grande diferença, mas você vê a coração direito na primeira fase, tá? A substância aqui é miligrama por litro, tá? E 19 horas depois, quase o dobro, né? Só da mesma droga. Então, logo após o corpo, né, a morte, há uma redistribuição corporal da substância, mesmo o indivíduo não tendo mais circulação corpórea, né? O coração está parado. Mas o tóxico se redistribui. E você tem que ter isso aqui em mente. Que isso acontece, né? Se você, nesse caso aqui, colher sangue do coração direito, tá? Nas primeiras 6 horas, tá? Nessa fase aqui, né? Aí você colheu da femoral direita, ó, femoral esquerda, femoral direita. Ó, a esquerda, na primeiras 6 horas, na triptilina, não tem nada. 19 horas já tem alguma coisa. Tá? Isso tem que estar na sua mente. Tá? Interpretação das diferenças individuais, principalmente metabolização, né? E você sabe que genética está envolvido isso, né? Tem gente que bebe uma taça de vinho e já está louco, chamando o urubu de meu louro, ficando chato, mexendo com os outros. E tem gente que bebe aí um galão inteiro, a vinha inteira e não tem nada, né? Então, isso é individual. Diferença das sensibilidades nas técnicas utilizadas, né? O que você usou para extração e para detecção, a diferença. Interação entre tóxico, né? Você vê, muita gente morre ainda, né? Usando barbitúrico e álcool. Não está usando o álcool numa dose letal, nem que leve ele ao coma, e nem está usando barbitúrico em dose excessiva, mas o sinergismo dos dois faz com que o indivíduo entre em uma depressão respiratória que venha a vir a óbito. Vocês entenderam? Então, as drogas, elas, ambas não estão em grande quantidade, mas quando se juntam, fazem mal ao indivíduo. Então, você tem que ter isso em mente também, assim como o antagonismo, né? Uma contra a outra, tá? Uma sendo antídoto da outra. Então, o que eu utilizei foi esse aí, para essa conversa, a bibliografia Gilberto Calabuig, que é um espanhol, tá? Medicina Legal e Toxicologia. E fica aí a Cidade de Pedra, para quem quiser visitar, aqui em Rondonópolis. Eu espero ter trazido alguma novidade para vocês e convido a quem quiser adentrar esse mundo da medicina legal a acompanhar os meninos da Label. Muito obrigado. E um abraço a vocês. Bom, meninas?